Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Liliane e vamos começando agora mais uma semana, a nossa disciplina de hoje, português. Mas antes disso, como que vocês passaram o final de semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo maravilhoso? O meu final de semana foi super legal, amei. Fiz tudo que eu queria, descansei, estudei um pouquinho, né? Ah, tia, mas no final de semana estudar é o tempo que eu tenho, né? Não é isso mesmo? Bom, espero que vocês também tenham feito tudo que vocês queriam com a família de vocês, que vocês tenham curtido cada momento que passaram com a família. Nesses tempos que nós estamos vivendo, todos os momentos com a nossa família devem ser aproveitados ao máximo, né? Porque a gente precisa, né? Tá certo? Então vamos lá. Vamos, já conversamos, já colocamos o assunto em dia, né? Então vamos pegar o nosso livro de português, certo? Livro de português na mão. E hoje, página 42. Vamos lá? Página 42. Página 42. Ah, é um gênero textual. Carta ao leitor. Encontraram aí? Página 40. Não. Calma. Página 42. Página 44, que é o gênero textual. Nós vamos estudar na quarta-feira, se eu não me engano. Quarta-feira, tá certo? Hoje é a 42. Palavras com ai, ei e o. E aqui no nosso livro nós temos assim, ó. Observe as cenas. Na primeira cena tá. Você não vai conseguir abrir esse caixote. A palavra caixote está em destaque, né? Você não vai conseguir abrir esse caixote. A menininha tá falando para o menino. Na segunda cena, nós temos assim, ó. Se todos os calouros se apresentarem assim, vou enlouquecer. A palavra em destaque é a palavra calouros. Calouros. E na terceira imagem, não sei tomar café sem leite. A palavra em destaque é a palavra leite. O que essas três palavrinhas que estão em destaque, o que elas têm em comum? Vocês já descobriram o que elas têm em comum? Presta atenção, ó. Caixote, calouros e leite. O que elas três têm em comum? Hein? São todas palavrinhas com ai, ei e o. Aí no livro também tem outros exemplos. Presta atenção, ó. Paixão, vai, sai, deixar, queijo, beijo, ouvidos, doutor, outro. Certo? Então, temos alguns exemplos. Tia, mas não entendi. O que acontece? Por quê? O que tem? Eu já conheço várias palavras que têm ai, ei e ou. E aí? Vamos à explicação, né, meus amores? Vamos à explicação, porque depois tem atividade na página 43. A atividade é curtinha hoje, somente uma página. Página 43. Então, vamos ao slide? Vou abrir o slide para vocês e vamos falar um pouquinho sobre essas palavrinhas, né? Vamos lá. Por que a tia falou essas palavrinhas aqui, né? Vamos lá. Um ditongo, peraí, deixa eu aumentar a tela para vocês. Essas palavrinhas, gente, por que elas estão em destaque? Elas são ditongo. E o que seria um ditongo? Um ditongo ocorre quando há um encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba, originando uma sequência de sons vocálicos, que é o encontro vocálico. Então, é um encontro de duas vogais? Na verdade, é o encontro de uma vogal com uma semivogal.
Por quê? Tem diferença de vogal e semivogal, tia? Já falei aqui em outra aula. A vogal é aquela vogal que sai o som dela mais forte. E a semivogal é aquela que está do lado que o som dela quase não sai. Então, aqui, ó. A vogal apresenta sempre um som mais forte e nítido, sendo o núcleo da sílaba. A semivogal apresenta um som mais fraco e menos nítido, acompanhando a vogal. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui uma lista de palavras com ditongo. Apaixonado, apaixonado. Perceba que na palavra apaixonado, você tem o A mais forte. Apaixonado. O I já fica meio que encostado. É igual dupla sertaneja. Pronto. Tá aí um bom exemplo. Vocês já viram que aquela dupla sertaneja, um canta e o outro só canta quando é o refrão da música, né? Não sei se vocês já perceberam, acredito que já. Tem sempre são dois cantores, um canta e o outro só canta quando tem aquelas partes repetidas da música. Aí ele dá uma ajudada. Pronto, é a mesma coisa. A vogal e a semivogal. A vogal é a palavra, a vogal é a letra forte, é ela que dá o som. A semivogal, ela só ajuda, ela dá uma ajudinha. Caixote, caixote. Olha que o A sai forte e o I sai murchinho, ó, quase não aparece. Caixote. Bailarina, bailarina. O A, ó, ba, sai forte. O I, fraquinho. Bailarina. Automóvel, automóvel. O A tem, ó, automóvel. O U quase nem aparece. E assim são todas, ó. Cacau, bacalhau, gratuito, muito, cuidado, respeito. Então, são palavras, são ditongos, onde a vogal sai mais forte, claro, e a semivogal mais fraquinha, só para acompanhar, igual a dupla sertaneja, né? Ditongo e a divisão silábica. É essencial entender que nunca ocorre a separação de ditongo na divisão silábica. Então, quando tiver uma vogal e uma semivogal, a forte e a fraquinha acompanhando, na hora que vocês forem separar as sílabas, elas não vão de maneira nenhuma se separar, né? Os ditongos permanecem sempre na mesma sílaba. Por exemplo, ó, nós temos exemplo, saudade, saudade. O A e o U, a vogal e a semivogal, elas vão ficar na mesma sílaba, certo? Não vai acontecer a separação da sílaba, certo? Diferente de saúde. A saúde são duas vogais. Ó, saúde. Duas fortes, ó. Sa, forte, U, forte. Então, o A e o U, na hora da separação de sílabas, o A e o U vai separar, porque são dois fortes. Nesse caso, saudade, ó, sal. O A é forte e o U é fraco. Então, o U não pode ficar sozinho, porque ele é fraco. Ele vai sempre ser acompanhado do A. Tá certo? Beijo. Na palavra beijo, preste atenção que o bem é junto, ó. O I não vai se separar. Por quê? Porque o I é uma sílaba, é uma semivogal, portanto, ela é fraca e ela precisa estar acompanhada do E. Na palavra caixa, mesma coisa, ó, presta atenção que elas não se separam na hora da separação de sílabas. Na palavra muito, do mesmo jeito, ó, muito. Na palavra noite, do mesmo jeito, não acontece na separação de sílabas, elas não se separam, porque ela é fraquinha, né? Então, ela não se separa da vogal principal. Alemães, palavra alemães, ó, tá vendo que ela não vai ficar aqui sempre na mesma sílaba. Então, quando é ditongo,
A vogal e a semivogal, elas não vão se separar, porque uma é forte e a outra é fraca. Dá para perceber como, tia? Pelo som, quando você vai falando. Por isso é muito importante na língua portuguesa você falar. Lembra que às vezes vocês estavam na sala e a tia falava assim: fala para me ouvir, fala um pouco mais alto, deixa a tia escutar. Além da tia escutar, você também tem que escutar o som da sua voz. Claro, bem explicado. Se você fala bem explicado, na hora de escrever, você escreve corretamente. Na hora de separar as sílabas, você separa corretamente. Na hora de identificar o que é letra, o que é fonema, muita gente teve dificuldade na hora da prova de identificar o que era letra e o que é fonema, sendo que nós tivemos aqui uma aula inteira sobre fonemas. Eu ainda vi muito aluno com dificuldade. Letra é o que está escrito, fonema é o som que sai da sua boca. Qual é o som que sai da sua boca? Então, eu repeti tantas vezes isso e eu ainda encontrei alunos com essa dificuldade. O que está faltando? Parar um pouquinho e prestar atenção. Quando estiver em aula, parar, sair de perto de barulhos, não conversar com um amiguinho, não conversar com a mãe, deixa todo mundo excluído naquele momento e você vai ficar estudando sozinha. Esse momento é meu e seu. Você vai apenas me ouvir. Você vai ouvir apenas a professora. Então, antes de começar a ver a videoaula, toma seu café, sossegado, se ajeita, escolhe um ambiente que não tenha muito barulho na medida do possível, né? Que às vezes a gente não consegue, mas escolha um lugarzinho reservado, um lugarzinho sem barulho, peça aos seus familiares, mamãe, papai, irmãozinho, por favor, não entrem no quarto, não entre em tal lugar, por favor, estou estudando, né? Então, esse momento é de quem? É meu e seu, somente. Então, parem, por quê? Porque senão não aprende, né? Já não é a mesma coisa estar na sala com a professora. Se você ainda tirar sua atenção para outros ambientes, você não vai conseguir, tá certo? Eu mesma escolho um lugar que não tenha, que eu procuro um lugar que não tenha interferência de ninguém para falar com você, porque nesse momento eu sou a sua professora, eu estou aqui para você. E você tem que estar aí na sua casa para mim também. Tá certo? Nós dois nos doando, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Em alguns casos, é necessária especial atenção na identificação dos ditongos, como no caso das palavras com eia e aia, de forma a conseguir isolar a sílaba onde se encontra o ditongo. Por exemplo, às vezes, gente, pode acontecer 3 vogais na mesma sílaba, mas você tem que identificar o ditongo. O ditongo é sempre a sílaba forte com a fraca junto. Ó. Meia. Esse A aqui, ó, já faz parte de outra sílaba. Então, na hora da separação silábica, o A fica separado. Meia. Vê que o I é o fraquinho, ó. Ceia, mesma coisa, ó. O I é o fraquinho, ele se separa. Teia, saia, papaya. O que é papaya? É um mamão, tá? É um nome de um mamão, um tipo de mamão. Papaya, tá bom? Então, tem que identificar aqui onde que está o ditongo, ó. O que é um ditongo? É a vogal forte com a semivogal, né? A vogal com a semivogal, a forte com a fraquinha. Também com o dígrafo consonantal, que pode ocorrer dúvidas em palavras como queijo, queixa, toquei. Ocorre ditongo porque o dígrafo que forma um único som consonantal, não sendo a vogal U pronunciada. Por exemplo, queijo. Olha aqui, ó, queijo. Essa daqui, nesse caso, as 3 vogais estão juntas. Queixa, toquei. Então, existem as exceções, né?
Mas onde que está o ditongo? Olha, já colocou em negrito aqui, ó. O ditongo é esses dois aqui. Esse U não está incluído aqui, ó. Certo? Classificação dos ditongos. Os ditongos são classificados em crescente e decrescente, conforme a existência de um crescimento ou um decrescimento sonoro. Então, à medida que cresce o som da voz, ou decresce, diminui, são classificados os ditongos. Eles são classificados em orais e nasais, conforme a nossa pronúncia. Olha, mais uma vez aí a gente falando em pronúncia, no som que sai da voz. Então, vamos lá, ditongo crescente e decrescente. No ditongo crescente, aparece primeiro a semivogal e depois a vogal, ó, quase. Olha aí, ó, quase. Nesse caso, ó, o U ele é mais fraco. Ele aparece primeiro que o A, que é o forte. A semivogal aparece primeiro, antes da vogal, tá vendo aqui? Aquoso. Ó, o U vem, é o som fraco do U, a semivogal vem antes da vogal. Frequente, o que é mais fraco, que é a semivogal, ele vem antes da vogal, que é mais forte. Sagui. Aí, ó, o U é mais fraco, ele vem antes. Esse é o ditongo crescente, que vai começando do fraco para o forte, da semivogal para a vogal. E temos, então, a decrescente, né? Que vai começar da forte para fraca, né? Por exemplo, baixela. O A é a vogal, em sequência nós temos o I, que é a semivogal mais fraca. Baixela, mal. Chapéu, fala aí, ó, chapéu. Ó, o E, que é forte, e diminui para o U, que é fraquinho. Então, esse é o ditongo decrescente. Dói, leite. Então, do mais forte para o mais fraco. Da forma crescente, é do fraco para o forte. Da semivogal para a vogal. Decrescente, ao contrário, é da forte para a fraca. Da vogal para a semivogal. Certo? Entenderam, né? Não escreveu, volta aí o vídeo, que é para entender. Ditongos orais e nasais. No ditongo oral, durante a pronúncia da vogal e da semivogal, a passagem de ar é feita apenas pela boca. Pode ser aberto ou fechado. Pai, papéis, degrau, ouro, fui. São palavras que eu estou falando apenas, o som está saindo apenas da minha boca. Olha aí, ó. Pai, papéis, degrau. Tia, mas tem jeito de sair por outro lugar que não seja a boca? Tem. Nasal, nariz. Olha aí os nasais, ó. Pão, pão, limões, mãe, falam, sabem. Olha aí, ó. Sente. Fala aí na sua casa, sozinho, você, ó. Falam. Ó, saindo um sonzinho pelo nariz, ó. Falam. Pão. Fala aí, sozinho você. Ninguém vai entrar agora na sala, não. Vai. Pão. Deu certo? Sai pelo nariz, não é? Pronto, esses são os ditongos nasais. Outros encontros vocálicos. Além dos ditongos, existem outros encontros vocálicos, como os tritongos e os hiatos, tá? Por enquanto, vocês precisam aprender mais os ditongos, tá? Mas a tia vai falar aqui. Nos tritongos ocorre o encontro de uma semivogal, de uma vogal e de outra semivogal na mesma sílaba. Iguais, Uruguai, averiguei, saguão, enxaguou. Quem sabe em outra aula te aprofunda isso aí, né? Agora, nos hiatos, ocorre o encontro de duas vogais na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Eu até comentei com vocês, ó, saúde. Na hora de separar, ó, esse A se separa do U, ó. Saúde. Tá vendo? Duas vogais separadas. Ciúme, ciúme. Três sílabas separadas. Poético, poético, se separa. Piada, piada. País, país. Separados, tá? Então, esse é o hiato. Bom, meus amores, vamos ficando por aqui. A videoaula de hoje é da página 42, né? Que foi bem pouquinho o assunto, mas claro, né? Que a tia
falou, enriqueceu a aula, foi buscar informações para vocês entenderem, porque aquela página não estava dizendo nada, né? Estava dizendo quase nada. Então, a tia se baseou na página 42, foi buscar outras explicações para vocês e vocês têm atividades poucas, né? Só uma página, na página 43, tá certo? Bom, fiquem todos com Deus. Uma ótima e abençoada semana para todos. E tchau, grande beijo.